meu óculos. Bom dia com Jesus. Bom dia, meninas. Bom dia com Jesus. Bom dia, Joyce, Lari, Marcela, Edilene, Gabi. Acabei de ler sua mensagem. Deus é bom, né? O Senhor te ama, amada. Está tudo sob controle. Bom dia, Lucy, Meire, Lohane, Cris. Bom dia. Bom dia, Pati, Roberta. Vamos entrando, meninas. Enquanto vocês vão entrando, vão ouvir esse hino que todo mundo conhece, eu tenho certeza. Quem aqui nunca cantou esse hino, gente? Acho que todo mundo, né? Principalmente a nossa geração do Diante do Trono. Eu só vejo a glória. Se a gente observar a letra deste hino, a gente vai perceber o quanto o amor de Deus tem poder nas nossas vidas. Bom dia, mãe. Deus bença. Bom dia, Flávia. Oh, Ele me ama. Diga isso. Ele me amou. Ele nos ama. Isso que importa. O resto nada mais importa, sabe por quê? Porque esse amor é suficiente. É um amor suficiente. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Vocês estão me ouvindo? Misericórdia. Vou aumentar, tá? Para vocês também meditarem no hino. Eu só vejo a glória. Deus está falando hoje, né? Com alguém aí nesse hino. Ele me quer. Não sei não. Esses dois. Oh, Ele me ama. Ele nos ama. E o amor do Senhor nos traz tanta cura. O Senhor falou muito comigo nessa madrugada sobre Ele ter nos amado primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós não conhecíamos o amor. Nós não sabíamos o que era amor. Até Ele nos amar primeiro. Sim, Ele nos ama. Ele te ama, Ele me ama. Obrigada, Senhor. Obrigada por este amor, Deus. Obrigada por este amor que transforma. Visita agora, Pai, cada um de nós com este amor, Senhor. Este amor dependente de Ti, Senhor. E a graça. Essa graça sobre nós, sabe? Daquilo que a gente não merece. Sabe o que nós vamos fazer agora, de manhã, antes de começar a nossa live? Nós vamos declarar este amor do Senhor sobre nós. Essa certeza de que Ele nos ama, que Ele cuida de cada um de nós. Tudo, todas as coisas Ele cuida.
Mesmo que talvez você tenha passado por tantas dificuldades, tantas coisas que você olha e pensa, meu Deus, foi injusto, por que isso aconteceu comigo? Ele já te amava. Ele já te amava. E talvez poderia ter sido pior. Talvez poderia ter sido muito pior. O Senhor nos ama. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã. Porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos atraiu para Ti, Pai. E o Senhor tem nos atraído para Ti todos os dias. Até essa vontade de ouvir a Tua palavra, de ler, de obedecer os Teus mandamentos, de estar contigo. É o Senhor nos atraindo todos os dias, todos os dias. É a Tua graça sobre nós. A Tua graça sobre nós, Pai, nos basta. Faça-nos compreender isto, Senhor. Faça-nos compreender isto. Deus, não há nada, nada nessa terra, nada nos céus, na terra, no ar, no mar, em lugar algum que possa separar, Deus, nos separar de Ti, porque o Teu amor, Deus, é mais forte que a morte. O Teu amor, Pai, é mais forte do que todas as coisas, porque Tu és o amor, Deus. Tu és o próprio amor, Senhor. E o Senhor nos enche de Ti, Pai. E o amor habita em nós, Senhor. Pai, nós queremos entregar nessa manhã essa live, esse momento que teremos aqui, que é para glorificar o Teu nome. É para engrandecer o Teu nome, é para agradecer ao Senhor, Deus. Sim, as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. A Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça. A palavra diz que Ele tem ciúmes de nós, que Ele nos quer por inteiro, por inteira. O Senhor está nos forjando, nos moldando, nos colocando no caminho certo, que é Jesus. E nesse caminho há tantas coisas, meninas, há tantas coisas. No caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no caminho, que é Jesus, há aprendizado, há perdão, há libertação, há tantas coisas, e há o propósito. O propósito está aí neste lugar, somente nele nós conseguimos e podemos viver o nosso propósito, só no caminho. Porque é no caminho, na verdade. Que lindo, Maria. O Senhor, Ele sempre fala conosco neste louvor, né? A gente pode ouvir Ele em vários momentos da nossa vida, porque são palavras da eternidade. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o propósito. E nós, a Alice está aqui comigo, ela está me ajudando, mandando os links nos grupos. São muitos grupos, né? E aí a gente manda de 5 em 5, e no ano que vem, em nome de Jesus, o WhatsApp vai mudar. Parece que vai ser um grupo com 1000 pessoas. E aí vai ser mais fácil. E aí eu estava falando com vocês que essa madrugada o Senhor trouxe para mim: eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. E por isso você me ama, por isso você consegue amar até aqueles que te perseguem, que caluniam. E nós vamos entregar agora no altar do Senhor todo ressentimento. Bom dia, Moá Sobrepor. Gente, eu recebi algo do Moá Sobrepor que eu preciso falar agora. Que foi um amor de Deus por mim, pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. E pelo momento que nós estamos vivendo, de enviar a Alice, né? De enviá-la. Não foi algo que eu planejei, pelo contrário. Eu sempre falei assim: você só vai sair daqui quando nós todos saímos daqui, não é? Sempre falei: olha, você só vai morar fora quando nós todos formos também. Porque
existem algumas palavras e existem coisas, né, dentro de mim, do Veríssimo, que nos direciona a essa possibilidade da gente voltar um dia a morar fora do Brasil. A gente morou 10 anos e pode ser que um dia Deus nos leve de novo. Então eu sempre falei isso para ela: quando nós formos, você vai. Enquanto a gente não for, você não vai. Eu tinha tanta certeza e convicção disso. E o Senhor, para cumprir o propósito dele na vida dela, e ela cumprir o propósito de Deus na vida dela, e aquilo que Deus tem estabelecido na terra, mudou o meu coração, o coração do Veríssimo, e criou todas as circunstâncias, todas as circunstâncias, emocional, física e espiritual, tudo, gente, para ela ir cumprir o propósito, o chamado. Porque se você me perguntasse isso em junho, há 2 meses atrás, eu ia falar que era muito improvável dela ir. E a gente está vendo as mãos do Senhor e os milagres acontecendo na vida dela e aqui dentro de casa para ela ir, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre o propósito, porque muita gente acredita que não tem. Tem gente que fala: eu não tenho propósito, eu não sei o que é. Aquieta o teu coração, porque todos nós temos. Todos nós temos. Amém? De sexta para sábado tem live. Na Madrugada com Deus ela é terça e quinta dentro dos grupos, e de sexta para sábado aqui no Instagram e no YouTube. Amém? Então, Senhor, nós queremos te agradecer e te glorificar, porque o Senhor tem nos forjado, nos moldado com este amor tão grande, tão maravilhoso. Um amor que nos faz, Senhor, nos render completamente a Ti, dizer não para nós mesmas, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nessa manhã todo ressentimento que possa haver em nosso coração por alguém, por alguma situação, por qualquer pessoa. Pai, eu te entrego todo ressentimento, todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Te entrego, Pai, pessoas e vidas, Senhor, que possa estar no meu coração, Deus, como incógnita, como um ponto de interrogação, como dúvida, Deus, como às vezes até ressentimento mesmo, Senhor, como raiva, como qualquer coisa, Senhor, que seja diferente daquilo que Tu és, que é o amor. Que haja, Pai, a graça e o amor do Senhor sobre nós. Pai, que haja a graça e o amor do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu peço a Ti de forma especial que o Senhor derrame no coração dos nossos filhos o amor, Deus, o amor por nós, pais, e no coração dos pais o amor por eles. Senhor, em nome de Jesus, que haja o amor, Pai, o amor verdadeiro, o amor do Senhor. Que haja corações inclinados de pais para filhos e filhos para pai. Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Enche-nos com este amor, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti agora que o Senhor, Deus, esvazie a mente daquelas que estão ansiosas, preocupadas. Preocupação, Pai, com coisas, como que vão ser resolvidas, como que algumas coisas serão resolvidas. Pai, em nome de Jesus, esvazia a mente, Pai, e o coração, Pai, que possamos entregar ao Senhor, porque quem resolve é o Senhor. Quem resolve é o Senhor. Quem abre a porta é o Senhor. Quem fecha a porta é o Senhor. Por isso nós entregamos no Teu altar toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, toda frustração, todo sentimento de frustração, que o inimigo tenta trazer frustração, como se tudo estivesse perdido, como se tudo estivesse precisando iniciar, Deus, algo, mas é o Senhor que já está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, retira da mente e do coração toda confusão, todo engano, toda mentira, Senhor, toda mentira que Satanás sopra nos ouvidos. Quantos enganos e mentiras que Satanás tem soprado, Senhor, nos nossos ouvidos, nos ouvidos dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, lava-nos com Teu sangue e limpa-nos com Teu óleo.
Deus, vai passando o teu óleo nos nossos ouvidos, nariz, boca, olhos, para que possamos ver e ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo, o Senhor está comunicando algo. Todos os dias o Senhor comunica algo. Dai-nos sensibilidade espiritual para ouvir o que o Senhor comunica. Porque quando nós ouvimos a Tua voz, Senhor, nós somos alinhadas ao céu. Somos confortadas a Ti, Senhor. Nós assim pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia. Ontem a gente falou um pouquinho sobre obedecendo o chamado, né? A diferença entre amor e temor. E como que essa diferença é muito importante. Porque ela diferencia a forma com que você vai enxergar e agir durante esses processos de desenvolver e obedecer o seu chamado e até para você descobrir o seu propósito, né? E eu vi muitas pessoas comentando na live, tipo assim, eu acho que eu não tenho propósito. E eu já vou te dando um spoiler que todo mundo no mundo tem um propósito. Todos os seres humanos. Deus não faz nada aleatoriamente. Em física, quando a gente vai estudar a gravidade, né? Os cientistas desenvolveram um cálculo onde se tivesse 1% a mais, todo o globo, toda a Terra, tudo que a gente conhece não existiria, porque o universo inteiro não seria sustentável. A diferença de um micronúmero. Então, até esse micronúmero tem um propósito. Então, muito mais você que é filho de Deus. Então, todo mundo aqui tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Você não é um acaso. Você não é um de repente ou um acidente que sem querer tá aqui, tá só de passagem e estamos esperando o céu chegar. Não. A gente tá sim esperando o céu chegar. Todo mundo quer chegar no céu. Porém, enquanto a gente ainda está aqui na Terra, a gente tem coisas para fazer, tem coisas para realizar, tem coisas para cumprir no nome de Deus, em nome dele, para a glória dele. E ele especifica isso muitas vezes durante a Bíblia. Tanto que na oração do Pai Nosso, a gente fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é trazer a existência do que a gente vai viver no céu para a terra. Eu tô lendo um livro que chama... Cadê ele? Ele tá lá no quarto. Que é do Bill Johnson, que é o diretor da minha escola lá nos Estados Unidos. Essa é a primeira tarefa de casa que a gente tem, que é ler esse livro antes da escola começar, que é O Céu na Terra, né? E como é diferente um cristão que vive esperando o céu chegar e um cristão que já vive a eternidade aqui na Terra, os princípios da eternidade aqui na Terra, de acordo com o reino dos céus e trazendo essa realidade para cá. De acordo com a palavra, né? Porque curas, maravilhas, tudo que os discípulos viviam, essa é a realidade do reino. Essa é a realidade de ver pessoas sendo transformadas, né? De trazer essa alegria do primeiro amor, esse sentimento assim de... Como eu posso falar? De presença, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando só... no dia que chegar no céu eu vou ver Deus, vou me relacionar com Ele melhor, porque vai estar mais fácil, porque eu vou ver Ele. Sendo que não. Você já pode se relacionar com Ele, você já pode conversar com Ele, você já deve fazer isso. E aqui eu queria começar trazendo alguns conceitos do que a palavra propósito significa. Tá. Então, meninas, eu quero também que vocês anotem algumas coisas aí. Porque qualquer momento que você tiver dúvida, você vai recorrer às suas anotações. Porque tudo aquilo que Deus quer forjar em mim e você é tão forte, é tão grande, é tão maravilhoso, que existe alguém que fica ao nosso derredor com muita força, com muita persistência, tentando dizer o contrário.
Satanás. E às vezes, quando ele, além dele vir soprando coisas no nosso ouvido, ele usa pessoas e circunstâncias também ao nosso redor. Tem gente que pensa que quando está escrito lá, que o inimigo fica ao nosso derredor o tempo inteiro, muitas pessoas pensam que é só espiritual. Ele também usa as pessoas que estão ao nosso redor, não é o derredor, redor, para nos confundir, para nos entristecer, para nos ferir, para nos machucar e para nos fazer acreditar que não há um propósito, que não há nada, que você, inclusive, é um acaso, que você é fruto, provavelmente, de um adultério, então você é um acaso de Deus. Que você é um fruto de uma gravidez indesejada, Deus está falando para alguém aqui hoje. Você é um acaso de Deus. Deixa eu te falar, isso é uma mentira, é um engano. Porque eu conheço muita gente que adultera e que nunca engravidou. Eu conheço muita gente que não quis engravidar e até hoje não engravidou. Porque a palavra diz que Ele é o quem traz a vida. Então, se Ele usou aquela circunstância para gerar vida e trazer você, é porque você já estava nos planos dele. Tem coisa de Deus que é loucura mesmo e a gente não tem que buscar, procurar entender o que é que Deus faz. Mas existem várias passagens na Bíblia que você olha e fala, que loucura que Deus está fazendo. Gente, quando eu li lá que Deus falou com Abraão, manda Agar embora com Isaac, eu achei aquilo muito louco. Como que um pai maravilhoso, amoroso, que é o nosso Deus, fala para um outro pai dispensar um filho. Então há coisas que nós não compreendemos e não vamos compreender, mas é o que Deus faz. É o que Deus faz para cumprir o propósito, mas principalmente para demonstrar o seu amor por nós, porque Ele nos ama e Ele nos amou primeiro. Então a primeira coisa que nós recebemos de Deus é o amor dEle. É o amor dEle. E a palavra, e olha só, Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer lhe abençoar. Ele tem isso para você e para mim, porque escreve aí, Deus tem um propósito para a minha vida. E os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos. Os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos. Talvez no processo, para cumprir o propósito, vai ser dolorido, você não vai estar entendendo nada, mas já é o propósito sendo gerado lá dentro de você, porque há uma semente aí. Há uma semente aí. E Deus, por o propósito dele ser bom e não poder ser impedido, nós podemos confiar completamente em Deus, porque o primeiro propósito que ele tem para a minha vida e para a sua vida, anota, o primeiro propósito é nos mostrar o seu amor e o seu perdão. Esse é o primeiro propósito que Deus tem para mim e para você. É demonstrar o seu amor e o seu perdão. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele já nos perdoou. E nos perdoou todos os dias. Então a gente não precisa se sentir culpado pelo aquilo que eu fiz de errado, por aquilo que eu já fui. Não é? Às vezes é constrangedor. Outro dia eu postei algo no meu Instagram pessoal e uma pessoa viu e falou assim, é inacreditável ser você que está vivendo isso e falando isso. Uma pessoa que estudou comigo no colégio. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, é inacreditável mesmo. É muito inacreditável. Porque eu era uma pessoa que não era para estar aqui falando de Deus. E aí ontem, isso foi há uns dias atrás. Ontem, quando eu repostei o vídeo da Alice contando que ela está indo embora, uma outra pessoa chamou e falou, não dá para acreditar que é aquela menininha pequenininha que corria na igreja para lá e para cá fazendo bagunça, isso tudo Deus está fazendo na vida dela. Oi Gagal, bom dia. Que Deus está fazendo isso tudo na vida dela. Gente, naquela hora a minha mente foi transportada, teletransportada para os cultos que eu tive, que eu fui com a Alice pequena, lá no Canadá, na época que a gente morava lá. Eu fui em todas as crianças, na minha mente.
De todas as crianças, a mais improvável era a Alice. De todas. Por causa das circunstâncias que nós vivíamos na época, muito difícil mesmo. Um lar muito conturbado, disfuncional, de muitas coisas, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Quem já ouviu meu testemunho sabe. E nós éramos as únicas que... Alice não era filha de diácono, de obreiro, de pastor, de nada. Não era nada. E a pessoa, eu falei pra ela, nossa, ela era a mais improvável, eu nunca tinha pensado nisso. Ontem que eu pensei nisso. E a pessoa falou assim, com toda certeza, ela era a mais improvável. E eu falei, se tivesse uma fila naquele dia e Deus chegasse e falasse, olha, uma criança aqui vai mudar para outro lugar, vai estudar, vai fazer isso, vai ser uma influência nas redes sociais e vai falar do meu amor, e vai falar com eloquência, e vai falar bem, vai amar minha palavra. Gente, eu como mãe, eu ia talvez falar assim, não é a Alice. E lá as pessoas que viviam naquela época conosco também falariam que não seria ela. Por qual motivo eu tô falando isso? Porque ele nos amou primeiro. Por ele nos amar primeiro, já estava tudo pronto e determinado. Então, este amor do Senhor é o nosso propósito maior com ele e ele conosco, que é nos amar e nos perdoar. Por qual motivo? Que é um amor. Porque antes de você sair fazendo qualquer coisa, antes de eu estar aqui fazendo essa live, antes da Alice estar do meu lado, antes de eu sentar aqui, gente, eu tive que ir para um lugar que, se você não foi ainda, volta lá pro início, dá um reset, volta a fita pro início, que é ser filha, nos colocar nos braços do Pai. Ser filha não é ser obreira, não é ser influência digital, não é ser blogueirinha, não é ser pastora, não é trabalhar na obra, não é ser ministro de louvor, não é ser professora da escola dominical, não é ir no culto todos os dias, todo domingo, não é ler a Bíblia, é ser filha. Primeiro lugar, ali que tudo começa, sendo filha dele. É naquele lugar de filiação que começa a gerar em nós o propósito que Deus tem. Ele implanta em nós um propósito. Uma semente é colocada em nós. Nós somos útero vivo de Deus para realizar os sonhos que Ele tem e os projetos e planos que Ele tem aqui na Terra. Essa live que está acontecendo agora é um projeto de Deus. E para Ele colocar isso dentro de mim, eu tive que passar por muitas coisas que não foram fáceis. Foram momentos e dias muito difíceis. Eu já chorei muito, gente. Eu já passei por muita coisa. Você também que está aí. Então, quando eu olho para trás, eu preciso ser grata e compreender que poderia ter sido pior, mas que Deus me preservou viva. Eu poderia nem estar viva. Ele me preservou viva, Ele me amou primeiro e não me deixou me perder com tudo de ruim que aconteceu na minha vida ou na sua vida. Ele não me deixou me perder, Ele me atraiu para Ele. E aí ali, naquele lugar de filha, começa então a gerar algo. Porque o abraço dele, a paternidade dele, essa revelação de pai e filho, filho e pai, Deus como pai, começa então a nos forjar, a nos moldar e gerar em nós o propósito que Ele tem para todas nós. E todos temos esse propósito. Então a primeira coisa é compreender esse amor e esse perdão lá no lugar de filha. Que somos amadas, que Ele nos amou primeiro e Ele nos perdoou. E nós todas temos um propósito, todas nós. E eu vou mostrar para vocês que está escrito na palavra que todos nós temos um propósito. E o nosso propósito maior, que é no ser filha, estar lá nos braços do Pai, é fazer a vontade dEle. O segundo é fazer a vontade dEle. E quais são os 2 primeiros mandamentos que Jesus deixou para nós, para que a gente possa fazer a vontade dEle? Amar o teu Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele é a base de tudo.
Ele é a base de tudo. E muitas vezes a gente vai ter que perdoar pessoas. A gente vai ter situações do nosso lado que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente vai crer que Deus está fazendo, que Deus está no controle. Porque nós estaremos no processo. Olha o que está escrito. Vou deixar para vocês aí, anotem 2 versículos. Onde você vai ver que todas nós temos um propósito. Todos nós. Lá em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. De novo, amor. Dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, nós fomos chamadas, Ele nos amou primeiro, Ele nos atraiu para si e Ele nos ama e Ele age em todas as coisas para o bem de nós todas que o amamos e que fomos chamadas de acordo com o seu propósito. Então há um propósito, há um propósito. Depois, lá em Jeremias 29, 11, anota aí também, Jeremias 29, 11. Porque sou eu. Isso aqui todo mundo conhece, todo mundo declara isso, né? Isso aqui é algo muito forte, que nos traz a certeza, a convicção desse propósito para todas nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Prosperar, gente, aqui não é o prosperar que a gente muitas vezes vê lá fora, que tem a ver só com a condição financeira, né? Prosperar aqui, o Benjamin me ensinou que a palavra em hebraico, no original, significa florescer. Então, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los florescer, prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O propósito, ele gera isso em nós, esperança e a certeza de que o amanhã nós estamos alinhadas com o Senhor. Ou seja, esse florescer é interessante porque é o ciclo das flores, né? O ciclo das plantas. Tipo assim, você vê que a planta tem fases onde ela ainda nem tá aparecendo na terra, tem outra fase que ela é só um brotinho, tem outra fase que às vezes pode estar passando por um período de seca e algumas folhas caem dela. Então, esse de não te causar dano não significa que não vai ter coisas difíceis e que não vai ter coisas que vão te fazer chorar, né? O sofrimento, ele amadurece. E sofrimento é o que faz a gente crescer, desenvolver em Deus, querendo ou não, é assim. Porque quando a gente está numa época de mais sofrimento, geralmente é essa época onde a gente está mais perto de Deus. Onde a gente vê esse desespero da nossa alma mesmo, de querer estar mais perto dele para ele consertar as coisas, sendo que, na verdade, nossa motivação não deveria ser essa. Nossa motivação deve ser querer estar com Deus, porque o maior propósito de Deus, né, já entrando assim, que minha mãe já colocou alguns tópicos, mas voltando no tópico 1, o propósito de Deus para a humanidade é se relacionar conosco. Quando Deus criou o homem lá no Éden, ele ia conversar com Adão todos os dias. E aí você vai falar assim, Alice, mas Adão tinha a oportunidade de falar com Deus fisicamente lá todos os dias, ver ele face a face. Eu também faço isso, você também tem essa oportunidade de fazer isso. Porque a Bíblia é isso. Se relacionar com ele, conversar com ele ainda está disponível. Você ainda tem sim a oportunidade de fazer isso. E esse é o maior, esse é o nosso maior propósito. Se relacionar com ele, porque se a gente não se relaciona com ele, nada mais importa, gente. Não importa o seu chamado, não importa se você foi chamado para cantar, ou para profetizar, ou para interceder, nada importa. Se você não tem intimidade com ele, se você não tem um relacionamento com ele, as outras coisas que são as secundárias, elas se desmancham, elas param de existir. Sim, e é por isso que é lá neste lugar, que é o início de todas as coisas, nós como filhas,
filhos dele, porque é nos braços do Deus Pai. Então a gente começa a ser construído por dentro e não por fora. Não é sobre o púlpito, não é sobre a internet, não é sobre nada disso. É sobre o interior. É o processo do quê? Do secreto. De novo, voltando pro secreto, porque tudo começa lá. Tudo. Se a gente for lá em Gênesis 1:27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Desde que a gente foi criado... Gênesis, olha só, anota os versículos aí que a gente falou, que alguém perguntou. Romanos 8:28, Jeremias 29:11 e agora Gênesis 1:27. Quem puder ir anotando, que aí eu vou fixando. Se vocês puderem anotar tudo em uma mensagem, em uma frase só, os 3 versículos. E desde que a gente foi criado, lá no início, lá no princípio, Deus mostra esse interesse por querer conversar com o homem, esse amor que a gente não consegue nem entender, porque Adão nem existia e Deus já estava sonhando com ele. E da mesma forma com que Deus sonhou com Adão antes dele existir, para criar ele, a mesma forma que ele criou todo um ambiente para que Adão fosse inserido, ele também pensou isso para você. Então o ambiente onde você foi inserido, o ambiente onde você nasceu, foi pensado por Deus. Independente se você não gosta desse ambiente ou não, independente desse ambiente não ser saudável ou não, ele foi pensado e desenvolvido especialmente para você. Sim. Porque Deus nos trata como únicos. Todos nós somos imagem e semelhança, mas todos nós somos diferentes um do outro. E Deus, ele nunca iria desenvolver um ambiente ali aleatoriamente. Então, tudo que a gente passa na nossa vida e tudo que acontece e todo o ambiente onde a gente é inserido te traz aprendizado, te traz ferramentas para você conseguir cumprir o seu chamado e o seu propósito específico e te traz amadurecimento na fé. E ontem nós falamos muito sobre o amor, a relação do amor e obediência. E hoje nós voltamos com o amor, porque tudo começa aí, nos braços do Pai. E Alice disse algo que Adão ia se relacionar todos os dias com Deus. Como que vocês acham que Adão se relacionava com Deus? Quando ele olhava para Deus, o que ele via? Ele via um ser, ele via um senhor dos senhores e ele um servo. O que ele via? Ele via um pai. Ele via um pai. E eu vou te mostrar isso. Adão não olhava para Deus ali que ia visitá-lo como talvez hoje a gente ainda olha, como Deus. Deus lá e eu aqui. Deus e eu aqui. Adão olhava para Deus como filho, sabendo que ele era o pai. Olha o que está escrito em Lucas 3. Lucas 3, a partir do versículo 37, a gente vê a genealogia de Jesus. Lá no 23 fala assim, ó. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Aí a genealogia linda aqui vem falando, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui. Aí lá no finalzinho, 37, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, a própria Bíblia fala que Adão era filho de Deus, né? Isso é muito forte. Quem foi pai de Adão? Deus. Então ele teve a primeira conexão entre homem e Deus, foi de pai para filho e filho para pai. E ele recebia essa visitação. E ele já tinha propósito ali. Ele deu nome a todas as coisas. Ele tinha que cuidar do jardim que tinha 4 rios. Era muita responsabilidade. E Deus fez uma mulher para ele e falou para ele o quê? Gerar filhos, procriar. Então o propósito era o começo da humanidade. Olha que forte, um grande propósito que Adão tinha.
mas ele sabia que ele era filho de Deus. A palavra traz isso, filho de Sete, que era filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Não está escrito o nome de nenhum homem aqui. Filho de Deus. Esse relacionamento que nós precisamos compreender, é porque é aí que começa todas as coisas. Às vezes você não está sendo claro para você, ou você não está vivendo o seu propósito, porque o início de tudo, o primeiro do propósito, que é esse de relacionar, de estar ali como filha e ele pai, ainda não é real, ainda não aconteceu. Então, como que as raízes vão ser fincadas, se o início não existe ainda? E olha, eu vou te falar algo que, para te deixar tranquila, lá no Salmo 138:8, se você quer viver o propósito de Deus, se você sair dessa live, você ter o seu momento com Deus ainda hoje, falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o seu propósito, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Está lá escrito em Salmo 138:8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandone as obras das tuas mãos. Nós somos obras das mãos do Senhor, eu e você. E novamente o amor aqui de novo, falando de propósito e de amor. Na Bíblia ainda fala que nós somos adotados, né, por meio de Cristo. Então todos nós somos realmente filhos. Jesus não é o único filho de Deus. E a própria Bíblia já mostra aqui, né, que Adão foi o primeiro de todos, depois de Jesus. E lá no início, lá no princípio ainda, quando Adão e Eva pecam, eles têm que sair do jardim, né? E muitas pessoas acham que isso é um castigo de Deus. Tipo assim, Deus tirou Adão e Eva do jardim como castigo, porque ele ordenou que eles não comessem do fruto e eles comeram. Então Deus foi lá castigar eles. Sendo que não. Na verdade, quando Adão e Eva eles comem do fruto do bem e do mal, eles entram em pecado. Então o pecado ele entra ali no jardim e ele entra ali na vida de Adão e Eva. E se depois de ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, tinha outro fruto também dentro daquele jardim, outra árvore, que era a árvore da vida. Através dessa árvore da vida, era assim que Adão e Eva era imortal. Eles não morriam, eles ficavam ali para sempre no jardim. Então, depois de terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles tivessem comido depois disso o fruto da vida eterna, eles iam ficar eternamente no pecado, ou seja, eternamente sem comunicar com Deus, sendo que esse era o maior propósito, se relacionar com o Pai. Então Deus, com amor, por amor, tira o homem do jardim, com o plano de redenção com Jesus, para conseguir ter de novo um relacionamento conosco. Amém. Então foi tudo por amor. Até o fato de Deus tirar eles do jardim. Porque ali no jardim, o homem estava mais pertinho de Deus. Então, para Deus, às vezes seria muito mais cômodo. Deixa eles aí, porque eu vou conseguir continuar vendo eles aqui. Eles vão estar mais perto de mim. Sendo que, na verdade, não. Deus não queria ver os seus filhos eternamente no pecado. Eternamente condenados. Porque seria comer um fruto atrás do outro. Então Deus, nesse amor, retira o homem do jardim com o plano de salvação e redenção através de Cristo. Aleluia. Que está escrito lá em João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque antes vinha. No jardim vinha. Adão ia conversar com Deus, que era o pai dele sempre. E a única forma do homem conseguir falar de novo com Deus seria se Deus tirasse ele do jardim, para ele não ficar eternamente condenado no pecado e conseguir, por meio de Jesus, voltar a se relacionar com o Pai. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Então isso está disponível para nós e esse é o nosso primeiro propósito. Isso. E essa nova aliança que é Jesus, a palavra diz assim, Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida.
E para nós vivermos o propósito, você precisa estar no caminho certo. Lá fora, ensina que há vários caminhos. Tem até um ditado, não sei o que, leva a Deus, né? Todos os caminhos levam a algum lugar aí. Não é. Isso são frases de alto impacto, que existem muitas. Na época da minha mãe existiam algumas frases de alto impacto, ela vai lembrar aí, dos merchans, das propagandas. Na época da minha avó existiam outras. Tinha um na Alice do País das Maravilhas, o gato, ele fala assim: se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho tá bom, porque você não tem, tipo, objetivo, né? E sendo que pra nós cristãos, não, todo mundo aqui tem um objetivo, se relacionar com Deus. Então não é qualquer caminho que dá certo pra você. Exatamente. E as frases de alto impacto traz tanto engano, tanta mentira, e são tão sutis, então a gente precisa ir para a Bíblia. Lá fala, Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então a primeira coisa é você estar neste caminho. O caminho não é um lugar, não é se você está em Belo Horizonte, se você está em Goiânia, se você está nos Estados Unidos, não é o que você está fazendo, se você está na escola tal, se você trabalha na empresa X. O caminho é Ele, é Jesus. Ele é o caminho. Então é nele, através dessa nova aliança, através dele, este propósito, ele vem, ele se estabelece e ele vai acontecer. Se você está no caminho, fique tranquila, porque neste caminho, o problema é o que acontece muitas vezes com a maioria de nós. Nós estamos no caminho certinho ali, se relacionando com Deus, buscando o Senhor, só que dentro deste caminho existem desafios, às vezes tão difíceis, que você tem a sensação que você não vai suportar, mas a palavra garante que você vai suportar. A palavra nos garante isso, porque ele não dá mais do que a gente não consegue carregar. A Bíblia já diz isso. E aí você começa a viver naquele caminho, rumo ao seu processo, rumo ao seu propósito, sendo forjada. O caráter precisa ser forjado. Uma vez eu falei aqui numa live, eu fiz um MBA da Franklin Covey, do Stephen Covey, e ele estudou muitos anos, e ele, através de uma pesquisa, eles constataram que para forjar o caráter de um ser humano, é preciso no mínimo 7 anos andando com essa pessoa, estando ao lado com ela. E a maioria das empresas, elas não têm interesse de investir 7 anos em um funcionário e não tem paciência, não tem tempo, nem recurso humano e nem financeiro para isso. Com exceção das empresas familiares, onde o pai caminha ao lado de um filho pacientemente para que ele seja o herdeiro. Então ele está ali 7 anos forjando o caráter daquele filho. Então o processo, quando a gente entra neste caminho do propósito, para que o propósito se cumpra nas nossas vidas, esse caminho que é Jesus, que agora eu não mais vivo, mas Ele vive em mim, que agora eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade que Ele tem para mim, Ele é dolorido, Ele é desafiador, muitas vezes Ele vai ser solitário, muitas vezes Ele vai arrancar muitas lágrimas de você, muitas vezes você vai ser provada, porque Deus quer ver onde está o seu coração. A palavra diz que Ele sonda os nossos corações e Ele vê a intenção do nosso coração. Eu estou aqui agora, neste momento, com qual intenção? Deus está sondando meu coração. Eu estou com a intenção de criar alguma coisa para mim mesma, gerar recurso para mim, aumentar meu número de seguidor? Ou eu estou com a intenção de promover Jesus Cristo, de promover a palavra, de promover a verdade, de trazer o conhecimento para quem está ouvindo, como o Senhor tem trazido para mim? Deus sonda, Deus sabe, Ele vê o meu coração. E neste caminho, gente, não é fácil. Deixa eu falar algo para você, ele não é fácil, ele é difícil, mas ele é vitorioso. Porque Jesus já venceu na cruz por mim e por você. A vitória é certa. E Ele traz o refrigério. E é nesse caminho mesmo que a gente vai viver, sabe o quê? A paz que excede todo entendimento. Tudo pode estar um caos ao seu redor, mas dentro de você há uma paz que excede todo entendimento.
Tudo pode estar de perna para o ar, mas dentro de você há uma alegria da salvação, porque é isso que ele gera. O que está sendo gerado dentro de mim, de você, no caminho, ao nosso redor e fora, aquilo que é palpável, parece que está um caos. Sim. Mas dentro, o que é inabalável, porque ele chacoalha as estruturas, sabe para quê? Para jogar fora tudo que é abalável. Tudo que abala, tudo que com o sopro cai, vai sair de nós. E tudo que é inabalável precisa ficar em mim, em você. Essa madrugada eu fui orar para uma pessoa e o Senhor falou comigo, fala com ela que tudo que é abalável, tudo aquilo que é desmoronar, que é para desmoronar, eu quero que saia da vida dela. E é por isso que ela está passando por isso. Porque eu estou construindo, eu estou forjando o caráter dela no que é inabalável. Então, nós seres humanos precisamos de 7 anos para forjar um caráter de alguém. Deus precisa de tempo, gente, para forjar o nosso caráter. Existem muitas promessas na minha vida, que muitas delas, de verdade, a Alice sabe. Eu olho e falo, eu não acredito que eu vou fazer isso, porque eu não quero fazer isso. Eu não nasci para fazer isso, eu não quero fazer isso. Oi, meu amor, o Veríssimo tá aí. Então, muitas vezes eu falo, eu não vou fazer isso. Mas Deus falou que vai acontecer. Aí sabe o que eu faço? Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque humanamente falando, eu não tenho condição nenhuma de fazer. E muitas vezes eu sinto Deus falando assim, eu estou te forjando para aquilo que eu te falei que vai acontecer. Gente, eu não tenho vontade, de verdade, né? Não tenho vontade. Então, é Deus nos forjando. E tem um livro que eu quero que vocês leiam hoje, medite nele hoje, amanhã, que é o livro de Esther, que mostra muitas dores na vida de uma pessoa para ela cumprir um propósito tão maravilhoso, que foi ali se colocar na brecha, em jejum e oração, para salvar um povo, uma nação. Para salvar um povo e uma nação, quantas coisas que Esther passou. Desde pequenininha, Deus forjando essa menina, essa criança. Então, o propósito na vida de Esther começou quando o rei apontou o cetro para ela? Não. O propósito na vida de Esther começou quando ela se tornou órfã. Olha a sua história de vida. Olha para trás. Tem muita coisa aí complicada, não tem? Já foi abusada quando criança. Já fez isso, já aconteceu isso, isso. Tudo de ruim parece que aconteceu só comigo dentro da minha casa. Há um propósito, querida, que você carrega. E Deus começou a forjar você lá atrás. Não que Deus fez isso na sua vida, não é isso. O inimigo, ele vem como um caçador, querendo nos caçar. Um espírito de caça ali atrás para que o propósito não se cumpra. Mas a palavra nos diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O inimigo fez de tudo para Deus não cumprir o propósito dele na minha vida. Na vida da Alice também. Mas está escrito, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Ele me escolheu e me amou primeiro, e isso é para sempre. Para sempre. E não abandona as obras das tuas mãos, que sou eu. Ele não me abandona, ele não te abandona. Uma das obras das mãos dele somos nós. Tantas coisas lindas que nós vemos e nós também somos. Então, o sofrimento, tudo isso, que é aquilo que o inimigo vem para roubar, matar, né, tirar, arrancar o propósito, ela não vai cumprir o propósito. Eu vou matar, eu vou fazer isso na vida dela, ela vai achar que ela não sabe falar, ela vai sentir que a autoestima dela vai ser lá embaixo, porque eu vou fazer isso com ela agora na infância, e na adolescência ela vai viver isso. Mas deixa eu te falar, Deus pega até isso, que era para ser uma miscelânea de ruindade, e Ele vai nos forjando. Porque tudo acontece para a glória dele. E Ele vai nos forjando, e Ele vai nos forjando, e Ele vai nos forjando, até que o propósito se cumpra. Até que Ele vai lá, nos endireita, né? Endireita o nosso caminho, nos atrai para perto dele, a gente aceita Ele, começa a obedecer, comece a obedecer. A obediência radical te leva para este lugar, né? Para andar dentro do propósito. Não tem como você não ser obediente e andar no propósito ao mesmo tempo. Não tem como. Porque tudo está no controle de Deus e tudo é debaixo do processo que Ele já sabe que você vai viver. Então, a obediência radical
ela facilita a sua vida. Muito. Ela te leva já direto pro rumo. Você pula algumas etapas, vamos dizer assim. Não é nem pular etapas, mas é realmente, tipo, é visualizar, né? Às vezes quando a gente visualiza o que Deus tem pra nós, independente da gente ter a dor e sentir aquele sofrimento, a gente sabe que não é à toa. A gente sabe que, tô passando por isso, porque, ó céus, tudo acontece comigo. Não, tudo acontece para o bem. Então, por mais que agora seja algo mal, tem alguma coisa do bem, alguma coisa que é boa, que Deus preparou para mim lá no futuro, que Ele sabe por que eu tô vivendo isso agora. E olha que coisa mais linda que o Senhor trouxe para mim em relação à vida de Esther. O quanto ela foi provada para ser aprovada, para ser forjada, para o caráter ser forjado, para a índole, personalidade, tudo ali alinhado aquilo que ela precisava cumprir na vida dela. Então demorou quantos anos para em um dia, né, ali as coisas começarem a acontecer. Esther passou por provas durante toda a sua vida, da orfandade até a vitória de uma nação. A primeira prova que Esther passou, gente, foi a perca dos pais. Ela se tornou órfã. Não foi fácil para ela. Não deve ter sido fácil para ela. Perder os pais. Ficar ali, à mercê, né? E agora? Quem vai cuidar de mim? E aí ela começou a conviver com um tio que cuidou dela e amou ela como pai. Mas ali, sabe o que Deus já estava fazendo? Forjando ela e trazendo ela para a paternidade celestial, para ele. Para ele. Então a primeira prova foi isso. Ela perdeu os pais, ela se tornou órfã. Ali, quando Esther perde essa paternidade biológica, era Deus preparando ela para ela receber a maior paternidade que nós temos, que é a paternidade do céu. Uma criança, uma mulher, perde os pais, né? A ausência de paternidade, para que uma nação inteira receba uma paternidade maior. Lá na frente, depois de muitos anos. Depois de muitos anos. E ali, quando você vai lendo o livro de Esther, a segunda prova que Esther passa foi quando houve a ordem e o decreto do rei proclamando que muitas moças fossem trazidas à cidade de Suzã, que ele escolheu uma rainha para ele. Lu, por que isso é a segunda prova? Ela ia para o castelo, ficar no melhor lugar, provavelmente ser rainha. Gente, ela já tinha perdido pai e mãe e acostumado com um tio que foi como um pai para ela na terra. Agora, novamente, de novo, essa menina ia ser retirada dos braços de um pai, que foi um pai para ela, o tio dela. E detalhe, quem não ia ser escolhido ficava lá, como uma das... Tipo assim, todas as mulheres escolhidas para estarem no harém, depois de escolher uma rainha, todas elas não voltam para as casas delas, elas continuam ali no harém, elas continuam sendo propriedade do rei. Então, tipo assim, literalmente ser mais uma na multidão. E Esther, na cabeça dela, ela nunca ia ser escolhida, né? Ela era porque Esther é mulher que nem nós. Que nem eu e que nem você. Uma improvável. Imagina a dor dessa menina de novo. De novo. Ela provavelmente pensou assim, não é possível. Eu já perdi meu pai e minha mãe lá atrás. Agora, de novo, me tirando de perto de quem me dá segurança, quem me traz o amor, o abraço fraternal. De novo, Esther, novamente, sai daí. Gente, é muita dor, deve ter sido muito choro, muita saudade desse tio, principalmente se Deus estivesse curando nela algo que a maioria de nós temos, que é dependência emocional, que é um atraso de vida tão grande. A nossa dependência deve estar somente em Jesus, somente em Jesus. A minha dependência emocional e a sua dependência emocional deve estar em Jesus. Eu ainda me pego dependendo emocional de alguns fatores de aprovação de pessoas. Eu ainda me pego nesse lugar. E Deus não tem esse lugar para nós. Só Ele que precisa me amar, Ele que precisa me aceitar. Eu quero que Ele me aceite, que Ele me ame como eu sou, porque Ele tem paciência para cuidar de mim, Ele tem paciência para me forjar. Então a segunda prova de Esther foi ali.
Foi aonde ela foi retirada dos braços do tio Mardoqueu. E ela foi levada para um lugar desconhecido. Ela não conhecia ninguém, ela não era daquele povo, ela não era daquela cultura, ela não fazia parte daquele harém, porque todas as moças, pensa, todas as moças eram daquele lugar ali. Ela era judia, ela não podia falar nem quem ela era. Mardoqueu falou com ela, não fala que você é judia, fica caladinha. Ou seja, até isso, até quem eu sou, eu precisava ficar em silêncio até nisso. Quantas coisas que Deus tem pedido para você silenciar, para você abrir mão, para você não fazer, não ir, não falar, não trazer ainda à tona, não revela ainda, e você está aí na desobediência, falando, fazendo, nananã, murmurando, às vezes reclamando, não querendo ir. Deus está querendo tirar você de um lugar que é de conforto, que é de abraço, que é de segurança, para te trazer para um lugar novo, onde não é confortável, onde você não conhece ninguém, onde não é seguro nos seus olhos. Mas Deus estava segurando ela. O pai estava ali guardando ela, porque é ele que estava tirando. E você não está querendo. Sabe o que acontece? O propósito não se cumpre. E o propósito, para se cumprir, a gente precisa abrir mão de nós mesmas. Esther abriu mão dela, gente. Esther abriu mão de tudo. Da nacionalidade dela. Da origem dela. De quem talvez algo mais forte que ela tivesse relacionado à paternidade, aos pais biológicos, talvez fosse o nome que ela carregava. Talvez fosse o DNA, o sangue que corria na veia dela. A única coisa que restou do meu pai e da minha mãe em mim é que eu sou filha de judeus, sim, que eu sou da nacionalidade desse povo, sim, eu pertenço a esse povo, eu tenho um nome que é do meu pai e da minha mãe. Até isso que tinha restado do pai e da mãe biológico. Deus falou com ela, você vai abrir mão disso, minha querida? Usando Mardoqueu, tio, você vai abrir mão disto para cumprir algo que lá na frente a alegria vai ser tão grande, a paz vai ser tão grande, que o seu nome vai ficar registrado na Bíblia e multidões e milhões de pessoas vão ler. Talvez se Deus tivesse falado isso com ela lá na frente, né? Talvez lá atrás teria sido mais tranquilo. Mas ela morreu sem saber disso. Ela morreu sem saber disso, que hoje nós estamos aqui falando dela. Na cabeça dela, às vezes, era só para salvar o povo, né? Aquele povo. E que já era muito para ela. Que era, exatamente. Porque para uma órfã, uma filha nação, de ninguém. Nação. Então, ali, gente, tudo que ela tinha restado, primeiro ela perdeu o pai e a mãe, depois ela teve que abrir mão disso, aquilo que conectava ela aos pais, que conectava ela à história de vida dela. Ela abre mão e ela obedece o tio dela. Olha como a obediência faz parte do propósito, de você cumprir o propósito. Ela ainda não estava entendendo nada. Talvez ela chegou naquele lugar falando, meu Deus, que tanto de menina é essa? Provavelmente uma já conhecia a outra, porque elas eram da mesma cultura. E ela ali se sentiu talvez sozinha, talvez se sentiu rejeitada, excluída, talvez sofreu bullying, não podia falar nada e ela não estava entendendo nada. Provavelmente teve um dia que ela ficou até indignada, pensando, meu Deus, já pedi meu pai e minha mãe, agora pedi meu tio, agora nem quem eu sou posso falar quem eu sou, tô perdendo tudo. Na verdade, ela estava sendo preparada para ganhar algo muito maior. Muito maior. Ali naquela segunda prova ela passa. E se você está passando por isso, dê glória a Deus, aleluia. Significa que Deus tem um chamado, um propósito grande na sua vida, que não envolve só você, que não tem a ver somente com você. E esse é o segundo ponto, né? O propósito de Deus para a igreja e o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a igreja é discipulado. Lá em Mateus 28, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu sempre com vocês até o fim dos tempos estou. E o propósito de Deus para a nossa vida é o serviço, que está lá em João 15:12. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ou seja, discipulado por quê? Porque a gente tem que aprender,
né, a nossa Constituição, que é a Bíblia. A gente tem que aprender a andar nos caminhos de Deus, a gente tem que aprender como andar nesse caminho, quais são os segredos e os propósitos e as promessas que Deus colocou aqui nessa Bíblia para a gente ter esperança, ter um alicerce durante a caminhada, durante as dificuldades, assim como Esther, né? Esther com certeza cresceu ali escutando o tio contando sobre esse Deus, porque quando a gente vai ver a vida do tio dela, e ele fala para ela fazer um jejum, que Deus estava chamando ela para esse tempo, você percebe que era um homem também forjado, que também era um homem que tinha sim tempo com Deus, né? Que conhecia quem Deus era. E ele passou isso para ela, com certeza. Então o discipulado, ele entra nisso. E servir significa que a nossa vida, o nosso propósito, o nosso chamado, ele automaticamente está interligado com vidas, com pessoas, com almas, amar o outro, assim como, né? Por quê? Porque é tudo para que a gente chegue no céu e tenha mais irmãos lá, vivendo com Jesus, lá em cima, no propósito, na eternidade. Então, não é sobre o que você viveu. O que você viveu te forja para chegar em um lugar onde você vai ajudar pessoas, onde você vai alcançar vidas para Jesus. Então, o chamado não é sobre você, é sobre o outro. E tudo, quando você cresce, assim como Esther, né, cresceu ali naquela dificuldade toda, você pode perceber que a caça do inimigo geralmente revela o seu chamado específico, o seu propósito específico, porque ele vai tentar destruir aquela chave. Então, eu vou dar um exemplo vívido, né? Eu cresci escutando que a minha voz era muito feia, que a minha voz era grossa demais, que minha voz não era normal para uma menina. Sendo que, então, o inimigo tentou caçar o meu propósito através da minha voz. Por quê? Porque o meu propósito está inteiramente ligado com a minha voz. Porque ao mesmo tempo que eu escutava isso de pessoas que estavam ao meu redor, usadas pelo inimigo, sem nem mesmo saberem, Deus falava do outro lado que na verdade não. Que era a minha voz que ele queria usar, não é, mãe? Desde pequenininha. Então... Desde antes, quando a Alice foi apresentada, que ela nem falava, né, que ela era bebê, Deus falou, através de um pastor, que ela tinha voz de trovão. Que era voz de trovão, que a voz dela era de trovão e que ia chegar a nações. E aí ela tá se cumprindo, o Japão tá aí. Tem várias nações aqui conosco. Então, e essa voz tá chegando. E é uma voz de trovão, né, gente? Olha a voz dela, linda. Eu falo com ela, sua voz é linda. E aí ela vinha, chorava, mãe, minha voz. Tem gente que falava que a voz dela era de... Traveco. Travesti e tal. E eu fiquei pensando que se eu podia falar isso ou não. E aí eu falava assim, meu Deus, como que o inimigo é sujo? Falava, não é, sua voz é de trovão. Deus falou desde que você é bebê que é sua voz de trovão. Então você percebe que até onde o inimigo te caça, ele tá te entregando uma chave. Se você não percebe, isso ajuda você a descobrir qual é o seu chamado. Porque o que ele tá te caçando é provavelmente o propósito de Deus pra sua vida e o seu chamado. Então você tem que estar atenta nisso também. O que o inimigo tá tentando derrubar em mim? Por que ele tá tentando tanto derrubar isso em mim? Porque tem uma chave aí. É isso que a Alice está falando, tá lá em Gênesis, viu? A Bíblia mostra isso lá em Gênesis com a vida de Moisés. Não sei se eu vou conseguir achar agora por causa do nosso tempo. Mas é verdade, né? Quando Moisés, ele vê lá, antes dele fugir, sair do Egito e fugir pro deserto, ele presenciou a briga de dois hebreus. E ele foi separar, só que um dia antes, ou uns dias antes, ele tinha matado um egípcio em outro conflito. E aí quando ele chegou para separar a briga dos dois irmãos hebreus, que era irmão dele também, ele chegou e falou assim, não façam isso, por que vocês estão fazendo isso? Aí um deles virou para ele e falou assim, quem você é? Por acaso você é líder? Você é líder e juiz? Sobre nós? É algo assim, gente. Eu tenho isso anotado. Ou seja, o inimigo usou aquela pessoa para falar algo ali, para meio que desestabilizar a autoridade de Moisés naquele momento, tentando ajudar eles dois, mas na verdade ele já estava revelando todo o propósito e chamado que iria se cumprir depois de 80 anos para frente. Porque o inimigo já sabia que ele ia ser líder e juiz da nação. Do povo todo. E foi exatamente esse nome que o inimigo deu. Nem Moisés sabia ainda. Nem Moisés tinha noção ainda, mas o inimigo já sabia e ali jogou na cara dele, ali, bem bonitinho, e ele foi embora. E aquilo que o inimigo falou lá atrás, que fez ele se desestabilizar,
foi realmente o propósito que ele cumpriu, né? E como que a gente vê que realmente todo o chamado e todo o propósito está interligado a pessoas. Moisés foi levantado para libertar uma nação. Esther foi levantada para libertar uma nação. Davi foi levantado para liderar uma nação. Ele salvou a nação. Então, lá em Samuel mesmo, tem uma passagem que eu gosto muito de falar, que é quando Davi ainda não era rei nem nada, e chamaram ele para tocar para Saul. E aí, automaticamente, quando ele começou a tocar aquela harpa, o espírito imundo que estava atormentando Saul vai embora. Para alguém tocar um instrumento e esse instrumento fazer com que esse demônio saia de perto, é porque essa pessoa tinha muito relacionamento com Deus. É porque essa pessoa tinha muito tempo no secreto. É porque essa pessoa sabia quem que era o pai dele. Então está tudo interligado. Por isso que a gente fala. Então, nosso primeiro propósito é ter relacionamento. Nosso segundo propósito, o propósito da igreja, discipular. Ou seja, aprender a Bíblia, aprender a Constituição do Reino. Porque essa é a base de tudo. E o terceiro, o propósito da nossa vida é o servir. Servir o outro. Sempre está relacionado a pessoas. Porque aqui, nesse exemplo, a gente vê esses três em Davi. Relacionamento com Deus, ele tinha que ter, porque senão esse espírito imundo não ia embora porque ele trocou um instrumento. Porque não era sobre o instrumento, era sobre o que estava em Davi, o que Davi carregava, que era esse propósito, essa presença com Deus. E o segundo, discipulado, aprender a saber honrar o outro. Davi, nessa mesma história, quando Davi vai para o campo e mata Golias, ele vai debaixo obedecendo o pai dele, porque o pai dele mandou ele ir alimentar, dar comida para os irmãos dele, levar comida para o acampamento. Então ele foi obediente, ou seja, um propósito bíblico, um propósito na Bíblia, ou seja, Davi foi discipulado, Davi entendia o que estava na Bíblia. E o terceiro, que é o servir, que Davi serviu uma nação inteira, mas antes de servir a nação, ele serviu os irmãos dele, dando comida no meio da batalha, irmãos que não davam nenhuma honra para ele, irmãos que inclusive falavam mal dele, irmãos que achavam que ele não era nada, porque tanto quando ele foi matar Golias, um dos irmãos dele vira para ele e fala assim: você tá doido? Tem dias que a gente tá aqui vendo esse gigante aqui, você tá achando que você vai matar ele? Como? Olha o seu tamanho, quem é você? Só que Davi serviu eles do mesmo jeito. Então o nosso propósito, ele é dividido nessas três partes. Para que a gente foi criado? Se relacionar com Deus. Esse é o nosso primeiro propósito. Qual que é o propósito da igreja? Ser discipulado, discipulada. Estar na base da Bíblia, conhecer as Escrituras. E o terceiro, qual que é o propósito da nossa vida? Servir. Amar o outro como a si mesmo. Amém. Que é um mandamento. E aí, olha só, eu estava tentando ler mais coisas aqui. A questão de Moisés, lá em Êxodo 2, né? Fala assim, ó: no dia seguinte saiu Moisés, no versículo 13, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E aí, quando o inimigo fez essa pergunta, usando a boca deste hebreu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Sabe o que você vai responder quando alguém fazer perguntas desse tipo para você, daquilo que você carrega em Deus? Você vai falar assim: o próprio Deus. Ele me nomeou juiz e líder sobre toda essa nação, porque foi o que Deus nomeou Moisés mais tarde. Deus nomeou Moisés líder e juiz sobre a nação inteira. Ele que liderou o povo para sair do Egito, e depois ele que ficava lá resolvendo os problemas, os conflitos, e os 10 mandamentos e tantas outras coisas. Então essa perguntinha aqui, quem fez a pergunta, que foi o próprio Satanás, usando a boca do hebreu, já sabia do propósito que esse menino carregava. Já sabia desde pequenininho. Eu já fiz até uma ministração sobre isso. Como que Moisés sabia disso. Moisés e outra pessoa sabia. A mãe também sabia que Moisés carregava um grande propósito. Ela não tinha clareza e certeza de qual era. E olha a responsabilidade do pai e da mãe. Nós
Sabemos que os nossos filhos carregam o propósito de Deus. E a gente precisa fazer de tudo para preservar esse propósito, para que esse propósito se cumpra na vida deles. Inclusive, abrir mão da nossa vontade, abrir mão daquilo que a gente não quer. Né? Eu comecei a live falando isso. Eu tinha certeza absoluta que a Alice não ia para lugar nenhum se a gente não fosse. Mas o Senhor veio e falou, ei, peraí, não é você que vai ter certeza, eu que vou te falar o que vai ser feito. Né? E o Senhor está enviando a Alice. E aí, gente, já partindo para o nosso final aqui, porque já é 8h35, a terceira prova de Esther, então, houve a primeira, a segunda, né? A primeira foi a dor da perca de algo, que a gente vive isso no processo, onde a gente está rumo no caminho que é Jesus, para viver o propósito, ele já começa a ser construído. A dor, depois veio a aprovação de abrir mão de tudo, de abrir mão de muitas coisas, sair da zona de conforto, viver num lugar estranho, diferente. E aí, para que o propósito também se cumprisse na vida dela e ela fosse forjada e em tantas coisas, dependência emocional e tantas outras coisas, confiar em Deus. E a terceira prova de Esther, olha que coisa mais linda, que é o que Deus faz comigo e com você. Lá no capítulo 2, versículo 15, fala assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Porque quando ela chegou no harém, havia um oficial que estava ali responsável pelas meninas. E Esther foi muito sábia. Ali ela podia escolher tudo, só que ela, com os princípios que ela cresceu e que ela foi educada, que Mardoqueu ensinou a ela, princípios que com certeza estão na palavra de Deus, porque Mardoqueu era um judeu que lia a Bíblia, ele conhecia a Deus, ele ensinou e ela teve a possibilidade de escolher um monte de coisas. Gente, escolhe o vestido que você quer, a roupa que você quer, a joia preciosa que você quiser. Ali talvez era a possibilidade de ela falar assim: nunca tive nada, nunca tive dinheiro, nunca tive bem nenhum, meu pai morreu, meu tio cuidou de mim, agora eu tô aqui sem nada, eu vou escolher o melhor. Se eu não for rainha, pelo menos rica eu vou ser. Talvez nós pensaríamos isso. Só que ela foi muito sábia. Deus provou, sabe o que ali? Terceira prova dela, que Deus faz comigo e com você. Ele prova o nosso coração. Aqui já não estava mais na emoção. Aqui estava o coração, a intenção do coração. O que estava no coração de Esther? Valores para as coisas dessa terra ou valores que estão ligados ao céu? Deus provou o coração dela e o Senhor faz isso conosco o tempo inteiro. Porque para Ele entregar nas nossas mãos o propósito, dependendo do que for, Ele não quer que a gente se corrompa lá na frente. Ele não quer nos perder. Ele nos quer, antes de cumprir propósito, antes de chamar, antes de tudo, Ele me quer para Ele como filha. É o início de tudo. Então, se o meu coração não estiver forjadinho nele, por qualquer coisa, gente, eu vou me perder lá na frente. Por dinheiro, por fama, por sucesso, por casa grande, pequena, não sei. Mas Deus, Ele testa e prova o nosso coração. E a terceira prova dela foi essa. Olha o que ela fez. Sabe o que ela fez? Ela não escolheu nada. Gente, ela não escolheu nada. Ela simplesmente perguntou para o oficial que era responsável pelo harém, que conhecia o harém, que conhecia o rei, que estava lá há muito tempo, sabia as cores que o rei gosta, sabe o que o rei não gosta. Ela foi nele e falou com ele: o que eu pego? O que você me sugere? Me fala, o que você falar eu vou pegar. Olha a humildade dessa menina, olha o coração dela onde está. Não estava nas coisas dessa terra não, gente. Ela não estava preocupada em ficar rica ali não, e nem tirar vantagem da situação que ela estava. Já que eu já perdi tudo mesmo, deixa eu pelo menos aproveitar alguma coisa aqui. Coisa linda, né, pra gente aprender. O coração dela estava em Deus. Ela já estava começando a compreender o que estava acontecendo com ela. Ela não estava ali por um acaso. E ela foi nele. Sabe quem ele tipifica? O Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Senhor vai provar os nossos corações. Muitas vezes o Senhor vai provar os nossos corações. E nós precisamos recorrer a Ele, ao Espírito Santo, para que Ele faça a escolha certa. Para que Ele nos dê a direção certa.
para que Ele nos aponte o caminho, o lugar, e não nós mesmas, não o nosso coração, que é corruptível. Nosso coração é corruptível. Ele pode nos enganar, nos trazer uma rasteira, pode ser um tiro no pé, pode ser o que você quiser chamar ele. Mas o Espírito Santo não tem erro. O Espírito Santo conhece o Pai e nos conhece e sabe o que é melhor para mim e para você. Então é por isso que a gente precisa viver aos pés do Senhor. Porque para a gente ouvir o Espírito Santo e recorrer a Ele, é só no secreto, é na oração, é na leitura da palavra, é no jejum, é amando a Deus, é nos relacionando com Ele. Olha aí, de novo a paternidade. Então Esther ali, ela foi provada, o coração dela, e ela escolheu, gente, nada. Quem escolheu para ela foi Ele, foi o Espírito Santo, vamos dizer assim, que é o auxiliar lá, o oficial responsável pelo harém, sugeriu tudo. E aí sabe o que aconteceu, minha gente, com ela? Coisa mais linda. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-se a rainha em lugar de Vasti. Muitas vezes, minha querida, você vai abrir mão de muita coisa que parece ser muito, parece ser grande, para você ter lá na frente algo muito maior. Ali ela abriu mão de escolher várias joias preciosas, vários vestidos maravilhosos, caros. Sabe para quê? Para ser a rainha, ou seja, simplesmente dona de tudo. Tudo foi aonde Deus a colocou. Por quê? Porque o coração dela não estava naquilo, gente. O coração dela não estava nos tesouros da terra, nos tesouros do reino, do castelo do rei Xerxes. O coração dela estava no Pai, no castelo e no reino dos céus. E Deus faz isso conosco, para nos entregar o propósito e nos colocar nele. Porque primeiro Ele nos quer para Ele, não quer que a gente se perca no propósito. Porque o objetivo final de Deus comigo e com você, individual agora, que eu estou falando, individual, Luciana, Deus olhando só para mim, é me dar a vida eterna. É fazer eu morar com Ele eternamente. É esse o objetivo final. Quando Ele olha só para Alice, é me dar a vida eterna, é fazer ela morar com Ele eternamente. Então Deus não vai te dar nada a mais ou a menos que impeça você de chegar ao céu. Tudo vai estar relacionado a isso. No final, é isso. O reino de Deus é isso, gente, é sobreviver com Ele eternamente. A gente não vai levar nada daqui. Eu posso construir a casa mais maravilhosa, eu posso ter milhões, trilhares de seguidores, eu posso fazer algo fenomenal na terra. Nós vamos subir, isso não vai ir conosco. Verdade. Isso vai ficar aqui. Então o que é eterno em mim vai viver eternamente na vida, para a vida e não para a morte. E ali ela continua, né? Quer falar alguma coisa aí, Lili? Eu falei de Davi. E aí houve a quarta prova de Esther. Sabe qual foi a quarta prova? Quando o inimigo levanta aquela fofocaiada, né? Aquele tanto de coisa, aquela mentirada, aquela manipulação jezabélica, Leviatã, ali tudo misturado, onde colocou neles a questão do decreto que ia matar e morrer, todo mundo ia matar. Os judeus iam ser mortos. Ali foi a quarta prova dela. Obediência radical. Ela não podia obedecer mais ou menos. Ela tinha que obedecer 100% à orientação que o tio dela deu. O tio dela falou com ela, você vai ter que ir perante o rei. Meu Deus, que prova! Ela tinha acabado de chegar ali, talvez, ela nem conhecia o rei direito, estava como rainha e precisava chegar na frente dele num momento que não era a hora que ele tinha chamado. Naquela época, gente, se ele reprovasse, acabou, já era. Se ele tivesse dor de barriga naquele dia, tchau, Esther, filha, bye. E ela teve medo, ela pensou assim, será? Ela meio que titubeou ali. Só que ela teve alguém, né, para orientar ela e falar com ela, filha, se você não for, Deus vai usar alguém para ir. E você não indo, não significa que por você ser rainha que você vai ser salva. Porque você corre na sua veia o sangue nosso. E todos debaixo do decreto lá vai morrer. Você também vai morrer. Sim. Ali veio de novo a sensação da morte na vida dela.
De novo, ela já tinha tido essa sensação lá atrás, quando ela perdeu o pai e a mãe, ela se tornou órfã. Mas ali, já não era o pai e a mãe que morreu, seria ela mesma que talvez ia morrer. Quantas vezes que nós passamos por isso? Uma sensação de que tudo vai acabar, agora é o fim de tudo, nós vamos morrer todo mundo, acabou pra nós. Estava lindo até aqui, agora já era. Então, deixa eu te falar, faz parte do preparo pro propósito. Tá quase chegando lá. Ela tá quase sentando no lugar que ela tem que sentar e o povo tá quase já prontinho para conhecer a grandeza de Deus. Porque além de Esther ter experimentado o milagre, o sobrenatural, quando o rei levantou o cetro para ela e aprovou ela, eu tenho certeza que ali ela falou, meu Deus, Deus me ama demais. Ele de novo me salvou, de novo ele me salvou, de novo ele me deu livramento, de novo eu achei graça diante dos olhos desse homem. De novo o Senhor está aqui me exaltando, entre aspas, né? Me honrando, a palavra certa, me honrando, porque eu fui fiel a Ele. Mais um livramento Ele me deu. Olha aí. Quantas provas, quantas dificuldades, quantos desafios ela passou para poder estar ali e ser aprovada. E aí, gente, a quinta prova, a mais linda de todas. Quando eu li isso aqui, o Senhor me levou lá para o Salmo 23. A quinta prova foi quando ela se colocou ali perante o rei, numa mesa. O Senhor colocou para ela uma mesa na presença do inimigo. O inimigo que queria matar o povo, que articulou todas as artimanhas, que era Ramã. Ramã tinha articulado tudo para matar todo mundo, inclusive Esther ia morrer. Só que ela pede ao rei e ela conta toda a verdade. Não dá tempo de eu detalhar muito aqui, mas você vai ler hoje Esther, você vai ler ela com esse olhar do propósito, das provas, do que aconteceu na vida dela, e você vai se identificar com muita coisa. Tem algumas pessoas perguntando qual foi o versículo do serviço, né, de servir. É João 15, 12 e 1 Coríntios 12, 4, 8. Então é João, capítulo 15, versículo 12, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 8. Esse é do servir, que foi dividido em 3, né? Então, ó, o primeiro é propósito de Deus para a humanidade, relacionamento. Gênesis 1, 27. Aí depois é o propósito de Deus para a igreja, discipulado. Mateus 28, versículo 18 ao 20. E o último, o propósito de Deus para a sua vida, serviço. João 15, 12. E 1 Coríntios 12, 4 a 8. Isso. E a quinta prova, gente, olha só, a quinta prova de Esther está lá no capítulo 7, quando o rei, então, deu o ok para Esther, quando ela foi nele, pediu que fizesse um jantar e que viesse o rei e Ramã. Ela falou, quero que venha você e Ramã. E o rei, sim, peça até metade do reino que eu te dou. E ela pediu isso, venha a um banquete amanhã, você e Ramã. E o rei disse, ok. E a quinta prova, olha o que acontece, capítulo 7. Então, aí o rei Ramã foi ao banquete com a rainha Esther. E enquanto ele estava bebendo vinho, o rei perguntou de novo à rainha, Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo, olha aí, ela trazendo a identidade dela e trazendo quem ela é. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Quem fez isso? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Ramã, este perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha.
Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Enfim, depois vocês vão ler aí. O que aconteceu? Ramã morreu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. Olha só, como Esther aqui é aprovada. E como o propósito dela se estabelece na mesa que Deus preparou, na presença do inimigo, que é o Salmo 23. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele tem para mim e para você. Se sentar à mesa com o rei é cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então, o que a gente precisa ter para que isso aconteça? Gente, muita persistência, muita paciência. E está cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, porque nós passaremos por etapas. Essas etapas que eu falei aqui tão resumido e tão rápido, gente, quando você vai lá ler o livro de Esther, você vai ver que aconteceram várias coisas. E foi um tempo grande de uma etapa para outra. Não foi um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Foi realmente processos que essa mulher, essa criança, desde pequena, tem sido provada para ser aprovada na mesa, no banquete com o rei. Foi uma mesa onde era tudo ou nada. Uma mesa onde ali foi estabelecido a nação inteira. Foi restabelecido porque já havia um decreto de morte. Porque naquela época, quando o rei selava com o anel um decreto, gente, ele não podia cancelar, sabia? Ele não podia cancelar. Nem ele mesmo. Nem ele mesmo. E houve, Esther cogitou isso. Só que ele falou, não posso cancelar. Agora, eu posso colocar um outro decreto. E sabe o que ele fez? Ele deu o anel dele para que eles definissem o decreto que quisessem e selassem com o anel do rei. Olha o que o Senhor faz conosco. Então, ali o decreto foi, eles poderiam lutar contra o povo que viria para matar. E na luta, quem venceu foram os judeus. Houve morte, houve sangue, houve dor, houve tristeza, mas para o lado de lá, não com os judeus. O povo judeu foi salvo, a nação foi salva. Tudo através de uma rainha que foi escolhida, a mais improvável, a que já tinha sofrido tantas coisas. E o Senhor falou comigo, para estabelecer a paternidade de um povo, de uma nação inteira, ele como Deus, dando aquele grande livramento, ele precisou pegar uma menininha que era órfã, e através dessa orfandade de pais biológicos, foi estabelecida a paternidade, a maior que nós temos, que é do nosso Pai. Então, se você já sofreu tantas coisas, rejeição e tantas outras coisas, de você pensar, e olhando para trás, que você nunca teve alguém ali do seu lado para te proteger, para te guardar, deixa eu te falar, existe um Pai no céu, que tem tudo pronto para você, o propósito está pronto, que tudo está pronto, o que nós precisamos é andar no caminho, que é Jesus, e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus que fala conosco, com muita sabedoria, com muita humildade, que foi o que Esther teve. Sabedoria, humildade e se sujeitar ao processo, independente da dor, porque ela passou por várias dores, ela passou por muitas percas. Então, se você está perdendo algo, está doendo, Esther também passou. E todas que estamos aqui também passamos e vamos passar, porque é o Senhor nos forjando, nos preparando para viver algo muito maior, que tem a ver com não só comigo, mas tem a ver com Ele, com o propósito dele. Deus precisava salvar aquela nação e ele contou com Esther, com Mardoqueu, que fez parte do processo, do propósito, porque Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar a atingir, a chegar lá no nosso propósito. Ele coloca pessoas. Inclusive, eu quero até agradecer aqui, ontem a gente falou do e-book da Alice e tantas pessoas ofertaram, né, na vida dela, e a gente mandou o e-book. Se alguém aqui ficou sem o e-book, nos chama no privado, pode me chamar no meu WhatsApp, que eu mando o e-book para você, se você ofertou e não recebeu o e-book. Eu quero agradecer. Tem algumas pessoas que me enviaram hoje de manhã ainda, eu ainda vou enviar pelo e-mail, porque tá. Como eu acordei e tal,
Mas o e-book tem todo esse propósito mesmo da leitura bíblica, né? Que é um fundamento quando a gente está falando sobre se relacionar com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus está conversando com a gente diretamente. E aí eu fiz o e-book porque a minha experiência com Jesus foi totalmente isso. Eu vim para Jesus, comecei a realmente me relacionar com Ele, entender tudo por conta da leitura bíblica. E eu fiz o e-book com esse intuito de realmente ajudar aquelas pessoas que sentem que leem a Bíblia, mas não entendem nada, ou que não entendem por que é tão importante assim ler a Bíblia. Então o e-book está dividido em 7 tópicos. O primeiro é a Bíblia, a Constituição do Reino de Deus. O segundo é Jesus é a Palavra. Terceiro, se relacione com a Palavra. Quarto, a Palavra deve ser iluminada pelo Espírito Santo. Quinto, a Palavra nos revela o amor do Pai. Sexto, a Palavra nos transforma. E sétimo, a Palavra te enxerga de fé. Então, o e-book está dividido em 7 capítulos. Nesses 7 capítulos, de uma forma mais aprofundada. E Deus me direcionou a não colocar um valor fixo no e-book, né? Esse e-book, na verdade, é uma forma de agradecer as pessoas que estão ofertando na minha vida por conta desse novo período que eu vou estar estudando na escola ministerial. Então, ele não tem um valor fixo. Você pode perguntar para Deus, e o valor que Deus colocar no seu coração é o valor que você pode me enviar no meu Pix e enviar o comprovante ou pelo WhatsApp da minha mãe ou pelo WhatsApp da minha mãe ou pelo meu Instagram. Vou deixar aqui o seu WhatsApp. Não? Quer ver, ó? Enfim, meninas, olha só o que eu preciso falar com vocês aqui, porque a minha passadeira tá chegando. Eu quero agradecer quem já adquiriu o e-book. Algumas ontem me chamaram e falaram comigo: ai, Lu, não sei onde que é o direct é o Instagram. É a mensagem do Instagram, mas pode mandar tanto no WhatsApp do Mulher Que Nem Eu, quanto no meu Instagram. Sim, ateliê, pode me chamar. O e-book não tem valor fixo, gente. Ele sempre vai estar disponível e você pode perguntar para Deus. O valor que Deus colocar no seu coração é o valor do e-book. Eu vou estar te enviando ele pelo e-mail ou pelo WhatsApp do Mulher Que Nem Eu. Isso. Então você faz o Pix, envia ou no Instagram ou no WhatsApp do Mulher Que Nem Eu. E eu vou estar enviando esse e-book através tanto do WhatsApp, tanto do e-mail. E o Pix é esse que está aparecendo na tela, que está fixado. Ó, vou até mostrar o e-book aqui. Ele tá super completinho. Eu achei lindo. Teve alguém que imprimiu ele, encadernou. Já recebi algumas mensagens também de pessoas que estão querendo encadernar e enviar para os jovens da igreja. Se vocês encadernarem, imprimirem, me envia foto. Eu acho tão lindo. Muito, muito lindo mesmo. E para quem não tem Pix, chama no WhatsApp do Mulher Que Nem Eu, que eu vou estar passando outras informações. E agora minha mãe sumiu. Socorro, Deus. Deixa eu até pegar a foto aqui do vídeo de como ele ficou encadernado. Tem outras maneiras sim, sem ser o Pix. Pode chamar Pra quem não tá vendo o Pix aqui fixado, pode me chamar no Instagram. Esse Instagram que tá fixado aqui, Alice Piricê. É só me enviar um direct lá. Um direct, uma mensagem. Pra quem não sabe, o direct são as mensagens. Meu Pix é Alice Dru Pires. É esse que tá fixado. Se não tiver aparecendo o fixado, me manda uma mensagem no Instagram. Meu Instagram é Alice Piricê. Deixa eu até colocar o louvor aqui de novo. Enquanto minha mãe não volta. O contato do WhatsApp é o mesmo contato da Madrugada com Deus. Uma Mulher Que Nem Eu. Coloca aí mesmo. Mãe, vem cá. Não.
Deus, cadê? Foi enviado ontem também nos grupos um vídeo explicando sobre a escola ministerial. Foi enviado no grupo do Mulher Que Nem Eu, lá na madrugada. Eu tenho 19 anos. Eu vou ficar lá nos Estados Unidos o primeiro ano da escola, são 9 meses. E o e-book vem em PDF. Gente, vocês estão vendo, né? Que aqui é tudo igual aí na casa de vocês. Né? Mas assim, o que eu queria dizer sobre o propósito é que vocês que estão aqui assistindo essa live, muita gente manda mensagem pra mim e fala: Lu, eu não sei meu propósito. A ansiedade atrapalha, viu? A ansiedade. E para de falar que você não tem propósito, que você não sabe. Começa a declarar que você tem propósito, que você carrega um propósito de Deus na sua vida, que há um propósito de Deus na sua vida e que ele vai ser revelado a você. Quando eu comecei, quando Deus me trouxe para dentro de casa, não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas eu sabia que algo ia acontecer, porque Deus me trouxe para cá. Então, assim, a madrugada com Deus e tantas outras coisas, né, que a gente está vivendo, eu, Alice, o meu esposo, a gente como casal, tudo é o Senhor. É o Senhor fazendo através de nós, mas para Ele, é tudo para Ele, é Ele por Ele, são todas as coisas. Amém? E o que eu ia falar em relação ao e-book da Alice é que algumas pessoas estão adquirindo o e-book. Isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Adquira o e-book e distribua. Você pode fazer 10 cópias e mandar encadernar bonitinho e presenteie. Às vezes você tem uma sobrinha, um primo, um parente, ou até os jovens da sua igreja. Você quer dar um presente? Presenteie com o e-book. Porque eu tenho certeza que algo vai ser mexido na pessoa, principalmente relacionado à palavra de Deus, à leitura da palavra, que é onde a Alice teve a experiência dela com o Senhor. A Alice, ela teve o encontro dela com o Senhor dentro do quarto dela, lendo a Bíblia. Então, assim, quando pessoas falam assim, eu ainda não tive experiência com Deus, ela fala, vai ler a Bíblia. Porque é lá que a gente tem as maiores experiências com Deus, porque é o que aconteceu na vida dela. Então ela tem autoridade, ela carrega essa autoridade para falar sobre isso, para testemunhar sobre isso, porque foi o que aconteceu com ela. Então imprima, distribua para os jovens, presenteie as pessoas. Eu estou sempre falando isso aqui, presenteie com Bíblia, dê Bíblia de presente. Sabe, dê o e-book de presente, porque você está presenteando as pessoas com algo que aproxima ela de Deus, algo que aproxima ela do reino dos céus, do reino de Deus. Isso que importa, isso é o mais importante. Amém, minhas queridas? Eu espero que essa live tenha acrescentado a vida de vocês. Espero mesmo, porque quando a gente está aqui falando, muitas coisas, o Senhor já tinha me dado essa palavra de Esther, mas algumas outras coisas o Senhor entregou aqui hoje, junto com vocês, para mim também. Então é um crescimento para mim também, para Alice. A gente está aqui como vocês, completamente rendidas e na dependência do Senhor. Não somos mais do que ninguém, nem melhores do que ninguém. Aliás, nós somos as mais improváveis das improváveis das improváveis, as últimas da fila. Então é isso, viu? Nós amamos vocês. Vamos tirar nossa fotinha pra gente postar? Eu vou postar a live no Instagram. Quem quiser saber mais sobre a questão do e-book, me chama no meu privado. Ou me manda mensagem no meu Instagram, que é esse que tá fixado, Alice PC. É o Instagram da Alice. Não tá fixado. Tá fixado. Dá um print nessa tela, que aí com o print você vai ter o Instagram da Alice. E lá no Instagram da Alice, gente, também tem muito conteúdo. Tem um destaque lá que ela ensina a fazer devocional. Tem outro destaque sobre jejum também, que teve algumas pessoas perguntando hoje na live sobre jejum. Tem lá sobre o jejum, um destaque. Ai, que bom que vocês gostaram. Fico feliz, viu? Amigos, na nossa igreja, ela vai imprimir para os jovens. Isso, imprime. Ontem eu recebi mensagem de algumas perguntando se podia imprimir. Podem imprimir. Imprimam e distribua isso como um presente do Senhor, né? Amém? Tirei a fotinha, ó. Um beijo. Amo vocês em Cristo Jesus. Vocês fazem parte da minha família, né, Alice? A Madrugada com Deus faz parte da minha família.
Aqui em casa todo mundo também se doa e abre mão de algumas coisas para que a gente esteja juntas na madrugada, né? Quantos sábados, às vezes de manhã cedo, eles querem fazer algumas coisas e eu tô dormindo. Então, assim, o propósito é isso. Algumas coisas nós vamos abrir mão, como Esther abriu mão de muitas coisas para cumprir o chamado, o propósito de Deus, porque mais importante para o Senhor não é talvez algo que é passageiro, mas é aquilo que é eterno, que é a sua vida na presença do Senhor, que é a sua família, a sua casa, a minha vida, a minha casa. E sabe de uma coisa, meninas? Nós, mães, principalmente as mães, nós somos responsáveis pelo propósito que os nossos filhos carregam. Nós somos muito responsáveis pelo propósito. Eu sei porque a minha história da Alice, hoje olhando para trás, eu vejo, gente, como que Deus me deu coragem para tantas coisas, me deu força para tantas coisas, para que o propósito dele se cumprisse na vida dela. Né? Então, assim, a gente abrir mão de muito do nosso eu, da nossa vontade, para que ele realmente seja o maior, né? Para que realmente tudo seja por ele e para ele. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Uma outra coisa também, a pastora Andréia, a gente vai fazer mais uma live juntas aqui, viu? Eu tô orando ao Senhor, porque de repente a gente tem algo, eu e ela, vamos ver, eu estou orando. Vocês oram também, para que a gente tenha algo semanal, algum dia semanal de ensino mesmo, de conteúdo ensinando a palavra. Amém, meninas? Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor.